Olá, crianças! Boa tarde! E aí, tudo tranquilo por aí? Bora comigo para mais uma aulinha? Juntinhos por aqui. Então, vamos lá! E isso. Hoje a gente vai trabalhar os componentes curriculares de língua portuguesa e ciências. Então, a língua portuguesa, vocês vão pegar o CA, as páginas 5 a 9, que nós vamos trabalhar hoje. Porque tem um texto com uma interpretação de texto, ok? Não se esqueçam de colocar a data nas páginas trabalhadas. Então, bora comigo. Dando continuidade à unidade 7, porém agora no CA, a gente vai ver, acompanhar mais um conto da Branca de Neve e as 7 versões. Agora a gente vai ver um pouquinho diferente do que a gente viu na apostila. Um outro conto com uma outra versão diferente. Então vamos lá, acompanhe a leitura dessa história. Branca de Neve e as 7 versões. Era uma vez um reino muito distante. Neste reino nasceu uma princesa de pele muito branquinha. Seu pai, o rei, quando a pegou no colo, disse: preciso encontrar um nome perfeito para essa menina. Um nome que mostre como ela é branquinha. Acho que o seu nome pode ser Clara de Ovo. Não, não. Ovo não tem um cheiro muito bom. Preciso pensar no nome melhor. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Lua Alva. Sim, Lua Alva é bonito. Mas não, talvez não. O pessoal pode pôr o apelido de lunática na minha menina. E isso não é bom para uma princesa. Tenho que pensar mais um pouquinho. São tantas as possibilidades. Tudo tem sempre tantas possibilidades. Oh, já sei! Branca de Neve! Sim, esse nome é bem bonito. Seu nome será Branca de Neve. E a menina, que quase se chamou Clara de Ovo e Lua Alva, ficou com o nome de Branca de Neve. Infelizmente, pouco tempo depois, a mãe de Branca de Neve morreu. Felizmente, o rei logo se casou de novo e com uma mulher muito bela. Infelizmente, essa mulher muito bela também era má e vaidosa. Felizmente, por causa do rei, a madrasta não podia fazer nada de ruim com a Branca de Neve. Infelizmente, um dia o rei também morreu. E aí a madrasta passou a tratar Branca de Neve muito mal, obrigando-a a se vestir com roupas velhas e a fazer todo o trabalho de casa. O que é muita coisa, ainda mais se a sua casa é um castelo. Verdade, né, pessoal? O pior é que a madrasta, além de ser malvada, era uma feiticeira. Sabia fazer encantos e poções. E ela tinha até um espelho mágico. Todos os dias, a madrasta consultava este espelho, perguntando: espelho, espelho meu,
Existe alguém no mundo mais bela do que eu? E o espelho respondia: não, majestade, ninguém é mais bela do que vós. Porém, Branca de Neve ia crescendo e a cada dia ficava mais bonita, até que certa manhã acordou mais bela que a madrasta. Neste dia, a madrasta foi até o espelho mágico e perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho, prevendo que a madrasta ficaria chateada se ele dissesse que Branca de Neve era a mais bela e poderia até quebrá-lo, achou que seria melhor mentir e respondeu assim: não, majestade, ninguém é mais bela do que vós. O espelho continuou mentindo todos os dias, mesmo quando a madrasta já era muito velha e feia, mas ela continuou acreditando em suas palavras, porque tem gente que acredita em qualquer mentira, desde que seja a seu favor. Quanto a Branca de Neve, ela continuou vestindo trapos e limpando todo o castelo até o fim dos seus dias, o que é um final bem triste. Quem escreveu este conto foi José R. Toreiro, Marcos A. Pimenta, em o livro A Branca de Neve e as Sete Versões. Foi feito este livro na escola São Paulo, na cidade de São Paulo, pela editora CIA das Letrinhas. CIA é uma sigla que significa Companhia das Letrinhas, no ano de 2017. E este conto se encontra nas páginas 7 a 11 deste livro. Ok, crianças? A gente pôde perceber aqui que é uma versão diferente daquela clássica que a gente conhece, não é mesmo? Neste conto final dele, o que aconteceu? O espelho, para proteger a Branca de Neve, falou uma mentira para a madrasta. Mas a madrasta, lá no fundo, quando ela ficou velha, né? Ela sabia que existiam outras mulheres mais belas que ela, inclusive a Branca de Neve. Mas o que aconteceu? Ela preferiu acreditar nas mentiras do espelho. E a Branca de Neve teve um final muito triste, que ela ficou sendo o quê? A empregada, a serviçal do castelo, vestindo trapos por toda a vida. Mas, em troca disso, ela teve paz, sossego e tranquilidade, não é mesmo? No outro lado de não correr nem o risco de vida, não é? Que na versão que a gente conhece, a madrasta queria matá-la, não é mesmo? Então, vamos agora para a interpretação de texto. Mas antes, nós vamos ler o que tem nessa caixinha aqui de texto. Qual informação que é essa? Versão é cada uma das interpretações de um mesmo fato, ou, no caso da história que acabamos de ler, cada possibilidade de final. Então, versão é cada um fato, cada um tipo de interpretação diferente dentro de uma mesma história. A gente conhece a Branca de Neve com um conto clássico, com o final de sempre, né? Que o príncipe a beijou, ela levantou, acordou, eles casaram e viveram felizes para sempre, não é mesmo? E nessa versão foi um pouco diferente. Então, existem várias versões de vários contos que existem aí na nossa literatura clássica. Muda de autor para autor
e eles brincam com os contos, mudando um pouquinho o final da história, ok? Peguem o marca-texto de vocês e marquem essa caixinha de texto. Atividade 2. A atividade 1 foi a leitura do conto, ok? Atividade 2. Qual é o título do texto? Ó, se a gente voltar aqui na página, primeira página, qual é o título do texto? Tia Andréia já explicou para vocês que o título sempre vem centralizado e destacado. Aqui ele está centralizado e com a cor azul, para chamar a atenção. Então, neste caso, o título é Branca de Neve e as 7 versões. Continuando. 3. Esse título se parece com o de um conto de fadas bastante conhecido. Qual conto que é esse? Qual conto de fada que nos lembra esse nome? Branca de Neve e os 7 Anões. Mudou só o finalzinho do título, não é? Branca de Neve e as 7 versões. Era Branca de Neve e os 7 Anões. E mudou para Branca de Neve e as 7 versões. Então, é bem parecido, não é mesmo? 4. Numere os acontecimentos a seguir na ordem como aparecem no conto. Ou seja, a gente vai colocar 1, 2, 3, seguindo a ordem de acontecimentos, tá? Então, o rei se casou com uma mulher muito bela, má e vaidosa. Este foi o primeiro fato da nossa história? Primeiro acontecimento? Eu acho que não, hein? A mãe de Branca de Neve morreu. Ó, o pai de Branca de Neve morreu. Ó, então, aqui já está a dica. Para a gente saber qual é o 1, qual é o 2, qual é o 3. Tia Andréia não vai contar. Se vocês tiverem dúvida, é só voltar no texto que vai estar lá para vocês enumerarem aí, tá bom? Atividade 5. Depois que os pais de Branca de Neve morreram, como ela era tratada pela madrasta? A madrasta tratava bem? Tinha alguma consideração por ela, como se ela fosse uma filha dela? Ou a madrasta maltratava ela? O que a madrasta fez com ela? Lá no texto também tem. Só você ler e colocar aqui. E lembrando sempre de caprichar na letra e de início de frase, letra maiúscula, e final de frase, o ponto final, ok? Atividade 6. A madrasta tinha um objeto mágico. Qual? O que ela perguntava para ele? Então, vejam só. São 2 perguntas em uma. Está falando que a madrasta tinha um objeto mágico. Qual? Que objeto era esse? Você vai escrever o nome do objeto. E a pergunta que ela fazia para este objeto. Então, vocês vão seguir de acordo com a fala da personagem. A gente sabe que quando tem fala, tem o quê? O, travessão ou aspas. Neste caso, deste conto, tem só o travessão. Então, você vai copiar na íntegra do jeitinho que está lá no texto, tá bom? 7. O que o espelho respondeu para a madrasta? Então, o espelho não vai falar? Não vai ser a fala do personagem representado pelo espelho? Você vai colocar aqui com o travessão e a fala que o espelho respondia para ela, tá bom? 8. Segundo o texto, o espelho mágico foi sincero com a madrasta? Sim ou não? Por que ele tomou essa decisão? Aí você vai escrever aí para mim. Também são 2 perguntas em 1. Por que o espelho tomou essa decisão? Tá bom? Você vai escrever aí com as suas palavrinhas, tá? 9. Releia o final do conto. O espelho continuou mentindo todos os dias, mesmo quando a madrasta já era muito velha e feia.
Mas ela continuou acreditando em suas palavras. Porque tem gente que acredita em qualquer mentira, desde que seja ao seu favor. Quanto a Branca de Neve, ela continuou vestindo trapos e limpando todo o castelo até o fim dos seus dias, o que é um final bem triste. Ah, o que acontece com a Branca de Neve? Ó, contou aqui no finalzinho. O que aconteceu com ela? Você vai escrever aqui nessas linhas com letra caprichada e lembrando de início de frase, letra maiúscula, final de frase, o ponto final, para encerrar o assunto da sua frase. Combinado, crianças? B. E o que você acha que aconteceu com a madrasta? Qual que é a sua opinião? O que você acha que aconteceu com ela? Aí é uma resposta pessoal. Mediante tudo que você leu e imaginou neste conto, o que você acha que aconteceu com a madrasta? C. Em A Branca de Neve e os Sete Anões, o espelho mágico não mentiu para a madrasta. Qual foi a consequência disso? O que aconteceu com a Branca de Neve? Então, são duas perguntas em uma. Você vai responder as duas. Qual foi a consequência disso? Você vai responder primeiro. Depois, o que aconteceu com a Branca de Neve? Aí você vai escrever o que aconteceu com ela. Tá bom? Pode ver que tem mais linhas, justamente para que vocês possam dar as respostas completas, respostas bem feitas, bem elaboradas, tá? Tia Andréia não quer palavrinha só não, tá? Eu quero frases bem feitas, bem elaboradas. 10. Imagine que o espelho tenha respondido para a madrasta que nem ela e nem a Branca de Neve eram as mulheres mais bonitas do mundo, mas uma garotinha que vive em outro país. Como que a história acabaria? Reescreva o último parágrafo do conto, considerando esses fatos novos. Então, você vai dar um final diferente para o conto, reescrever, imaginando que se o espelho tivesse falado para a madrasta, que nem ela e nem a Branca de Neve são as mulheres mais belas, mas sim uma garotinha que vive em outro país, como que essa história acabaria? Aí você vai usar a sua imaginação, a sua criatividade e escrever aqui. Tá vendo que tem várias linhas? Tia Andréia não quer uma frase curtinha só também, não. Vocês têm que aprender a escrever, a fazer pequenos textos. Então, agora é a hora de dar um final diferente. Você vai fazer um parágrafo, tá? Reinventando, dando um outro final para essa história, de acordo com as informações contidas aí na questão 10, ok? Agora, nós vamos para a apostila, as páginas 3 a 7, de ciências. Não se esqueçam de colocar a data de hoje, hein, pessoal? Vamos lá. Dar início hoje à unidade 5, que vem como tema nossa alimentação. Diariamente, fazemos várias refeições. Ingerimos alimentos necessários à manutenção da saúde de nosso corpo. Neste capítulo, você aprenderá mais sobre a importância de uma alimentação variada e equilibrada. Então, aqui, nós vamos aprender como ter uma alimentação saudável. Olha só, repara na imagem. Olha a mesa da família, eles estão almoçando. Tá vendo que os pratos estão coloridos? Vocês sabiam que quanto mais cores tem nos alimentos que a gente ingere, melhor é, mais saudável é a nossa alimentação? Então, olha só, eles estão tomando suco de laranja natural, eles estão comendo alface, tomate, saladinha, carne que tem proteína,
arroz, feijão, que tem carboidratos, que são essenciais para o nosso organismo. Então, assim, tá uma refeição bem equilibrada. E é isso que a gente vai aprender nessa unidade, tá bom? A aprender a nos alimentar de forma mais saudável. Você já pensou sobre o que as crianças que moram em outros países comem? Leia este texto e saiba mais sobre a alimentação dos japoneses. Olha que legal, hein, gente? É hora do almoço no Japão. Vamos ver o que tem no cardápio. São as crianças que servem a comida nessa escola. Olha, que interessante! Elas servem colheradas de arroz. Também enchem as tigelas com sopa. A sopa tem algas marinhas. Olha, nós estudamos sobre a importância das algas marinhas, não é mesmo? Logo, cada criança tem a sua comida. Elas dizem, vamos comer. Elas comem usando palitinhos, que são chamados de hashi. Nesta escola, as crianças trazem o próprio almoço. Muitas comem bolinhas de arroz. Algumas bolinhas de arroz têm carinhas felizes. Lá no Japão, eles têm o hábito de decorar o seu alimento para que fique mais divertido, para que as crianças sintam vontade de degustar aquele determinado prato, aquele determinado lanche. Olha que bacana. Observe seu almoço. Em que ele se parece com o almoço no Japão? Em que ele se difere? O almoço da sua casa, quando você vai almoçar, se parece com essa tigelinha aqui, ó, de almoço do Japão? Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de enfeitar os pratos em forma de desenho, de dar forma de personagens à comida? Não, a gente não faz isso aqui, não é mesmo? Agora, isso é um hábito diferente do Japão. E o que tem de comum no Japão e com a nossa alimentação aqui? O arroz, os bolinhos, né? Conforme falou, olha lá, eles comem cenoura, eles comem vários legumes, a gente também. E eles comem com os pauzinhos chamados hashis. Ó, tia Andréia tem aqui para mostrar para vocês, ó, os hashis, que são esses que a gente vai ver agora. Mas antes, ó, essa informação foi tirada do texto Hora do Almoço, está disponível na National Geographic Explorer, ano 3, número 8, páginas 16 a 21, agosto de 2016, tá bom? Foi retirado, provavelmente, de um texto da internet, tá, pessoal? Aqui, agora, a gente vai aprender como que usa o hashi. Ó, você sabia? O hashi é um utensílio muito utilizado no Japão para pegar os alimentos. Você já comeu com esses palitinhos? Sabe como utilizá-los? Observe as dicas. Lembra que no bimestre passado a gente aprendeu que o nosso país ele tem uma cultura muito diversificada por conta de várias pessoas de vários países terem vindo para cá, migraram para cá, mudaram do seu país de origem e vieram morar aqui no Brasil em busca de uma qualidade de vida melhor, em busca de trabalho. Então, os japoneses é um desses povos. E lembra que a gente viu que eles trouxeram com eles a cultura? Tem vários restaurantes japoneses espalhados no Brasil, inclusive aqui na nossa cidade tem alguns restaurantes também, não é mesmo? Então, tem o temaki e outros, tem inclusive garçons que fazem o prato na nossa casa. A gente contrata ele vem até a nossa casa e ele presta serviço por horas. E faz um prato, né,
japonês, para que a gente possa degustar esse prato. Muito bacana, não é? É a cultura japonesa introduzida no nosso Brasil, né? Na nossa cultura. Então, vamos lá. Está ensinando, ó. Primeiro, fixe um dos hashis entre os dedos. Então, a gente põe o polegar e assim, ó. Igual tá na imagem. 2. Segure o outro. Aí a gente vai segurar o outro entre os dedos indicadores e médio. 3. Movimente apenas o hashi de cima como uma pinça, ó. Aí a gente consegue pegar o alimento, tá, pessoal? É difícil? Sim, é difícil. Mas aqui tem que praticar. Cada vez que a gente for ao restaurante japonês, degustar um prato japonês, a gente vai aperfeiçoando. E lá, os garçons também nos ensinam a manusear o hashi para a gente poder conseguir se alimentar. Tia Andréia, mas eu não vou conseguir, não. Não tem problema, não precisa de ficar assustado. Que aqui nos restaurantes japoneses daqui do Brasil, eles têm a opção com os hashis e também tem a opção com os nossos utensílios tradicionais, os garfos, os talheres tradicionais, garfos, colheres, tá bom? Aí fica a critério do cliente. Então, bora lá. 1. Existem muitas diferenças entre as refeições feitas no Japão e a sua? E aí? Você vai conversar aí em casa com um adulto que está pertinho de você. 2. De quais alimentos você mais gosta? Também você vai trocar ideia, uma conversa informal, tá, pessoal? 3. O que você comeu em seu último almoço? Você acha que foi uma refeição saudável? Ó, agora é a hora, hein, de descobrir quem aí está de parabéns, tendo uma alimentação saudável e quem não está alimentando direitinho. 4. Por que precisamos nos alimentar? Por que vocês acham que a gente tem que alimentar? A gente consegue sobreviver sem alimentar? Sem ingerir alimentos e líquidos? Não. A gente precisa alimentar para crescer, para não ficar com fome, para poder desenvolver, para aprender melhor. Se a gente estiver com fome, a gente não consegue pensar, raciocinar direitinho. Então, a alimentação, ela é muito importante para o nosso corpo, para o nosso organismo, para que os órgãos funcionem direitinho. Tem que ter um horário certo, correto para estar alimentando, porque o nosso organismo, ele funciona como um reloginho. Se a gente tiver o hábito, por exemplo, de todos os dias, 11 horas, almoçar, quando estiver aproximando das 11 horas, o nosso organismo começa a falar com a gente que está com fome. Como? A gente sente a barriga roncar, sente aquele buraco no estômago, não é mesmo? Sente fraqueza, dá uma tremedeira, já é o organismo sinalizando que está na hora de comer, de almoçar. Aí a gente vai, almoça e fica saciado. Aí vamos para a escola. Quando vai aproximando 3 horas na escola, o que vocês falam com a tia Andréia? Vocês começam a vigiar o reloginho assim? O que vocês falam comigo? Tia Andréia, não vai bater o sino não, tia Andréia? Eu tô com uma fome, tô com vontade de comer meu lanchinho. Não é assim? Porque já temos o hábito de alimentar naqueles horários, o nosso organismo fica educado, é uma forma de educar o organismo, e para a gente estar sempre se alimentando, ingerindo alimentos naquele mesmo horário. E isso é importantíssimo para que a gente tenha um desenvolvimento saudável, completo e equilibrado, ok? Vamos lá. Origem dos alimentos. Para que nosso corpo cresça e se desenvolva com saúde, precisamos ingerir diversos tipos de alimentos. Uma refeição com alimentos variados fornece os nutrientes necessários ao bom funcionamento do corpo humano. É o que a tia Andréia acabou de falar.
quando a gente faz uma refeição com vários alimentos, quando o prato fica colorido, quanto mais colorido o prato, mais saudável é a sua alimentação, ok? Os alimentos consumidos diariamente variam bastante de uma cultura para outra, conforme a gente viu entre os hábitos dos japoneses para o nosso hábito, né? No Japão, por exemplo, as pessoas comem muitas algas e peixes em suas refeições. Eles consomem algas e peixes, em sua maioria, crus, tá? Sem grelhar, sem fritar, sem empanar, sem assar. Eles consomem crus. Lógico que tem todo um preparo especial para que eles estejam consumindo a carne do peixe crua, tá bom, pessoal? Tem que ter muito cuidado com isso aí. Porque se não for uma carne muito bem, uma carne fresquinha, preparada, higienizada, feita direitinho, torna-se perigoso, tá bom? Ter bactérias, a gente ingerir e ficar doente. Então, tem que ter muito cuidado. Você sabia? No Brasil, o uso da mandioca na produção dos mais variados alimentos, como tapioca e farinha, foi herdado dos indígenas. A gente já sabe disso, tem até a lenda da mani, né, da mandioca. Já dos africanos, herdamos o hábito de consumir frutas, como banana, manga e jaca. São hábitos que os africanos trouxeram com eles e que passou a fazer parte dos nossos costumes de alimentação. A farofa feita com farinha de mandioca normalmente é consumida com banana em muitos locais do Brasil. E é uma delícia, né, pessoal? Pica a banana bem pequenininha, frita ela, ela fica crocante, faz a farofa. Deu até vontade de comer, hein? Quem aí sentiu fome? Quem aí sentiu vontade de comer uma farofinha? Levanta a mão. Mesmo variando entre os diferentes povos, a alimentação em geral inclui alimentos de origem animal, vegetal e mineral, que nós já aprendemos também a origem dos alimentos que tem origem animal, vegetal e mineral, ok? Os alimentos de origem animal são compostos de partes de animais ou feitos a partir deles, como bife, frango, sardinha, ovos, leite, manteiga, que é feita do leite, o queijo, que é feito do leite, e o mel. O mel é extraído lá da colmeia, lá das abelhas, né? Vocês lembram que elas pegam o pólenzinho das flores, colonizam as flores e levam aquele pólenzinho, aquele melzinho para a colmeia, fazendo a cera, fazendo o mel, ok? Os alimentos de origem vegetal são compostos de partes de vegetais ou feitos a partir deles, como arroz, feijão, batata, uva, o óleo de soja, que é feito da soja, amendoim e açúcar, que é feito da cana de açúcar, ok? Os alimentos de origem mineral são aqueles que não vêm de seres vivos, ou seja, são recursos minerais disponíveis no ambiente. A água e o sal são exemplos de alimentos de origem mineral, né? A água vem da natureza, vem das fontes, os lençóis freáticos, os lençóis de água, e o sal, que é retirado da água do mar, tratado, hidratado, né? E processado até chegar a ser industrializado e chegar na mesa da nossa casa, ok? Então, a gente fez uma breve revisão aqui da origem animal, vegetal e mineral. Agora é hora da atividade. Lápis na mão. 1. Pense nos alimentos que você costuma comer e escreva o nome de cada um deles no quadro que indica a sua origem. Então, você vai pensar aí nos alimentos que você come
no almoço, tá? Ou no jantar. Você vai pensar aí, por exemplo, eu como arroz. O arroz é de origem vegetal ou é de origem animal? Aí você vai escrever ele aí, arroz, origem vegetal. Eu gosto de comer peixe. É de origem vegetal ou é de origem animal? Origem animal. Peixe. Você vai colocar aí. Deu para entender? Então, vocês façam bonitinho aí. 2. Numere os alimentos representados a seguir de acordo com a legenda. 1. Para o alimento que tem origem animal. 2. Para o alimento que tem origem vegetal. 3. Para o alimento que tem origem mineral. Um deles vai se repetir, tá? Porque são 4 imagens. Então, temos aí o primeiro, que é um bife, né? Um hambúrguer. Bife feito de carne. Ovo, sal e uva, que é fruta. Aí você vai numerar, tá muito fácil, hein, pessoal? 3. O lanche escolar é uma importante refeição do nosso dia. É verdade. A. Observe os alimentos que Mariana levou para o lanche e circule de vermelho. E circule de vermelho um alimento de origem mineral. O alimento de origem mineral. Aí você vai voltar aqui, ó, e ler os exemplos de alimento de origem mineral para você circular aqui de vermelho que alimenta ele. De azul, um alimento de origem vegetal. De verde, um alimento de origem animal. Então, se você tiver dúvida, se você por acaso esqueceu, é só voltar aí na apostila, aqui nas explicações, que você vai conseguir fazer fácil essa atividade, tá bom? B. A maior parte dos alimentos que Mariana levou para o lanche é de origem o quê? Animal, vegetal ou mineral? O lanche da Mariana tem mais alimentos de origem animal, de origem vegetal ou de origem mineral? Muito fácil também. C. Você considera o lanche de Mariana saudável? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Se você colocar sim, por que você acha que esse lanche da Mariana é saudável? Se você colocar não, você vai justificar o porquê que você acha que não é saudável. Ok? A nossa aula termina aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida relacionada à atividade de hoje, ao conteúdo explicado, pode chamar a tia Andréia no privado, eu estarei à disposição de vocês, ok, meus queridos alunos? Ó, boa tarde para vocês, tudo de bom, beijo, um abraço apertado, fique com Deus. A Andréia está com muita saudade de todos vocês, tá bom? Pega o beijinho aí, ó.